Meu nome é Juliana Soares, tenho 38 anos, sou brasileira, vim de São Paulo e estou em Braga há 4 anos e meio. Diferente da maioria dos brasileiros, não que isso me afete, mas não foi pela insegurança e não foi pela qualidade de vida. Eu nunca gostei de ficar na minha zona de conforto, né? Então Braga foi um desafio, embora hoje atualmente não seja mais, já está tudo mais tranquilo, mas nunca gostei de fazer sempre a mesma coisa, estar no mesmo trabalho, sempre quis alcançar novos desafios e ter outras propostas, tanto profissionais como pessoais também. Na verdade, Braga foi algo por acaso. O meu esposo é extremamente apaixonado por Lisboa, né? Então, de início iríamos para Lisboa, mas por conta de um casal de amigos, meio que nos fizeram a cabeça por Braga. E viemos mais pelo fato dos amigos quererem viver aqui e para estarmos juntos no início de uma nova fase, né? Por fim, os amigos não se adaptaram, nós ficamos e foi tudo certo, tinha que ser, acho que já estava predestinado mesmo a isso. Braga, embora seja pequena, né, mas é uma cidade muito ativa, turística, então assim, é uma cidade que tá ligada no 220 o tempo todo. Então, seja verão ou inverno, salvo os 2 anos que tivemos de pandemia, né? Mas é uma cidade, se você vai para o centro, você sempre encontra alguma coisa para fazer. Ou é uma apresentação, são as festas que tem todo ano. Então, tipo, se a pessoa quiser uma programação, ela tem durante todo o ano em Braga. E isso é muito bom porque a gente vê que a cidade não é aquela cidade pacata, tal, é pequena, mas ela é movimentada o tempo todo, o tempo todo. Quando a gente é imigrante, a gente já sabe que dificilmente vamos entrar na área profissional do nosso país, né? Então, para mim, o mais complicado talvez foi se adaptar aos horários de trabalho. Como a maioria dos imigrantes, fui para a área da restauração e os horários são um tanto malucos, né? São repartidos, enfim. E aí falou, mas que horário é esse? A gente vai para casa, descansa um pouco e volta, tal. Então isso foi um pouco mais complicado de se adaptar. E por incrível que pareça também a gente acha que não vai ter esse problema, a adaptação na língua também. Então no início eu falava, olha, eu não posso ligar porque o meu telefone está sem áudio, manda mensagem. Mas por quê? Eu não conseguia entender absolutamente nada. Então eu usava essa tática de enviar mensagens porque eu sabia o que a pessoa estava falando. Mas de resto foi tudo tranquilo. Eu digo, tem uma frase que eu levo pra mim que assim, todo mundo precisa ter a segunda impressão. A minha primeira impressão, sinceramente, não foi das melhores. Porque os portugueses são muito diretos, introspectivos, né? E nós brasileiros, em 5 minutos nós já somos melhores amigos, né? E o meu início não foi fácil quanto a vizinhos, infelizmente sofri a tal xenofobia, preconceitos e tal. Mas eu tive a oportunidade de ter a segunda impressão e não poderia ter sido melhor. Desde o meu gerente de trabalho, quanto aos meus vizinhos, meus novos vizinhos, e vi que às vezes é o jeito, é a cultura e a gente precisa se adaptar. Quando a gente chega aqui e a gente coloca isso na cabeça, que eu tenho que me enquadrar na cultura do país, fica tudo mais fácil, né? Não posso ficar falando, poxa, mas no Brasil é assim, poxa, mas no Brasil é assim. Não tem isso, você já não está mais no Brasil. Então, para facilitar a minha vida, eu tenho que me enquadrar na sua cultura, falar a sua língua, porque fica mais fácil para mim. Não é para te agradar, nada, mas é para facilitar a minha vida. E eu tive a oportunidade de ter essa segunda impressão dos portugueses e, enfim, não tenho mais nada o que dizer, porque para mim são espetaculares hoje. E tive a oportunidade de ter a segunda impressão que eu acho que nós todos devemos ter. Desafiante. E ao mesmo tempo positiva, eu posso dizer, porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente sabe que não vai ser confortável. Por isso que já diz zona de conforto saindo dela. Então,
extremos desafios, vários desafios profissionais, pessoais, a gente se torna mais forte fora do nosso país. Profissionais, a gente aprende coisas que a gente nunca imaginava que a gente ia fazer, né? E positiva, embora Braga seja uma cidade pequena, mas eu falo, é uma cidade que me atende em absolutamente tudo, salvo exceção do transporte público, que talvez deveria ser um pouquinho melhor. Mas, pessoalmente, eu me tornei uma pessoa muito melhor para comigo mesmo, mais forte. Se eu tiver que debater com alguém sobre a minha opinião, eu vou. E talvez no Brasil, como tô no meu país, tá tudo bem, então eu não precisava disso. Hoje, se eu tiver que argumentar alguma coisa, é muito mais fácil para mim. E eu acho que a mudança de país nos dá uma injeção disso, sabe? Você tem que marcar o seu território aqui. E é isso que acontece. Quando eu cheguei em Braga, eu fui trabalhar num restaurante. Foi a minha primeira experiência. E foi desafiante, eu acho que isso entra também na questão de desafio. A senhora dona do restaurante falou assim, você sabe fazer massa à carbonara? Eu falei, sei. Nunca tinha feito na minha vida. Só comigo, mas nunca tinha feito. Ela falou assim, então você faz que nós vamos colocar hoje no prato do dia. Eu falei, ok. Eu falei, só me dá 5 minutos porque eu preciso ir até a casa de banho. Telemóvel, fui lá e fiz. E isso se repetiu em outras empresas, quando a gente fala que sabe fazer, porque a gente precisa de trabalho. E aí a gente tem que falar assim, não, eu sei fazer, eu vou conseguir fazer e vai correr tudo bem. E esse dia foi muito hilário, que depois ela falou assim, olha, a gente vai sempre fazer a sua massa carbonara. Eu falei, ok, Google me salvou. Mas foi um desafio, né? Então, tipo, e se repetiu em outras situações também, que a gente precisa se desenrascar aqui, querendo ou não, se a gente pretende ficar aqui. Infelizmente não. Digo infelizmente porque eu gostaria de ter essa vontade, mas devido às condições que o Brasil está hoje em questão de política e violência, hoje já é uma coisa que realmente já é para se pensar no meu caso, infelizmente não. Então o Brasil hoje é só férias e tentar trazer a maioria da minha família de lá para cá, que eu já estou conseguindo aos poucos. Então Braga, pelo menos por enquanto.